O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Queridos, nós temos uma palavra que nós não temos outra palavra ou outra expressão dizer, palavra tremenda de Deus. Ora, desde a primeira leitura, quando o profeta, ele é instigado pelo próprio Deus para dizer aos deprimidos, aos desanimados, aos que estavam sem esperança, dizendo: não tenhais medo, tenhais ânimo, porque a salvação veio nos salvar. Ou seja, a salvação veio ao nosso encontro para nos dar vida, ressurreição. O Evangelho de São João começa dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ora, nós estamos começando aí ainda o mês, Estamos no início dele, onde a igreja comemora o mês da Bíblia, faz essa forma pedagógica, catequética, de nos voltarmos para a sua palavra, para a palavra de Deus, para a palavra que nos alimenta, a palavra que se faz carne todos os dias na nossa vida. E o Evangelho é justamente isso. Nosso Senhor, ele tem uma dinâmica toda própria para devolver a audição e a voz daquele homem. O primeiro mecanismo que Jesus faz para a cura acontecer, retira aquele homem do meio da multidão. Gente, a palavra de Deus sempre nos dá direção, porque quando estamos no meio da multidão, ninguém se escuta, ninguém consegue se expressar bem. Eu creio que todos nós aqui já fizemos uma experiência de ir num lugar muito barulhento, uma festa, seja um aniversário, um casamento, até os momentos antes da missa, Eu não sei aqui na associação ou na sua paróquia, mas lá na paróquia São Bento, antes da missa, parece um enxame de abelhas, O pessoal tudo conversando, mas depois a gente tem que silenciar para começar a missa. Ora, no meio da multidão ninguém se entende, porque está todo mundo conversando ao mesmo tempo. Por isso que Jesus entra no meio da multidão e resgata aquele homem para dizer: eu estou te ouvindo. No meio da confusão da nossa casa, da nossa vida, daquilo que muitas vezes nós queremos dizer alguma coisa e ninguém nos escuta. Quem é pai, quem é mãe, que dá conselhos e conselhos e conselhos, até um ditado popular que diz, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, E tem conselhos vendidos, Só basta ir no terapeuta que você paga por um conselho. Ora, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Ora, porque nós temos necessidade de falar e parece que não tem ninguém para ouvir, Muitas vezes quem é o nosso confidente? É o travesseiro, é o chuveiro, é a caixa de chocolate, é a bebida, é o cigarro. Quantas vezes, tantas coisas, uma multidão de realidades são os nossos conselheiros, Mas quando nós paramos diante da palavra de Deus,
Essa palavra nos retira do meio da multidão para nos ouvir, para dizer qual é a sua dor, qual é a sua necessidade, o que você está buscando, o que você deseja. Quando Deus fala isso comigo, Ele está abrindo os meus ouvidos, está abrindo a minha boca, soltando a minha língua, dizendo: eu te escuto. Lá no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, há uma expressão belíssima, quando o pai diz a Moisés, né? Eu ouvi o clamor do meu povo. Gente, é isso que nos dá a alegria ou a certeza de recomeçar. Deus me escuta, Deus me vê. Deus não vê uma massa, Deus não vê uma multidão, Deus não vê simplesmente um bocado de gente, não. Deus me vê, Deus me escuta, Deus me ampara. E é esse Deus que diz a cada instante: tenha ânimo, não tenhais medo, eu estou convosco. É Ele que me sustenta, é Ele que me levanta todos os dias. Ainda pouco antes de vir para cá, lá na paróquia São Bento, onde eu sou pároco, eu fiz um batismo, né? Maria Clara, o nome da menininha que foi batizada agora meio-dia. Ora, e dentro do ritual do batismo, no finalzinho do sacramento, nós temos um ritual que muitas vezes não é feito, mas lá eu faço questão de fazer. Quando nós sopramos sobre a criança, sopramos sobre os seus ouvidos, em especial, usando a palavra que Jesus usou no Evangelho, éfata, que quer dizer: abre-te. Ou seja, abra seu coração, abra seus ouvidos, abra a sua mente, né? A gente diz: fulano tem uma cabecinha muito pequena, né? Ou uma mente fechada. Nós pedimos a Deus que se abra, que enxergue uma vida diferente, que eu não fique lá preso na minha mesmice, nas minhas coisinhas, nas coisinhas que muitas vezes só faz nos sufocar. Hoje a palavra de Deus vem para abrir os meus ouvidos, ouvir a voz de Deus. Lembram quando Moisés recebe os 10 mandamentos? Há uma expressão, né, que eu falo, que é o mandamento que abre todos os mandamentos. Muitas vezes nós falamos 10 mandamentos, eu falo que existe um 11º, ou o número 0, que abre todos os mandamentos. Que mandamento é esse? É justamente quando Deus fala: ouve Israel, ouve, escuta Israel. Até uma canção, né? Escuta Israel, teu Deus vai falar. Ou seja, há um mandamento que diz: abra seu coração, abra seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, que quer falar através da Bíblia, que quer através dos irmãos, da comunidade, da vida, daquilo que nos cerca, dos acontecimentos que todos os dias estão nos cercando. Deus está nos falando. Lá no Antigo Testamento, Deus usou até de uma jumenta para falar com um cidadão, né? Então, Deus nos fala a cada instante, Deus se expressa a cada instante na nossa vida. Basta querer ouvir. Deus nos fala. Deus escuta a nossa voz, o nosso clamor. Basta querer falar. Ora, mas muitas vezes nós queremos... Ainda há pouco eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim nas redes sociais, de alguém, 2 crianças tocando na campainha de uma casa e saindo correndo, né? E a pessoa meditando esse fato, dizendo: quem nunca fez isso? Passar no interfone de alguém, tocar a campainha, bater a porta e sair correndo. Eu lhe dizia: mais ou menos somos nós. E muitas vezes queremos brincar com Deus, né? Elevamos a Deus uma prece, tocamos da campainha de Deus e não esperamos o retorno, não esperamos a porta se abrir, não esperamos a sua glória acontecer. Já saímos reclamando: Deus não me escuta, Deus não me vê, Deus não está comigo, Deus me esqueceu. Creio que talvez você não, mas eu muitas vezes já caí nessa tentação de pensar que Deus não me ouviu, de pensar que Deus não estava ouvindo a minha prece, que Ele tinha se esquecido de mim. Bobinho, né? Bobinho, porque Deus nunca vai esquecer de nós. Deus sempre se inclina para nós e escuta o nosso clamor. Só basta querer falar, só basta querer ouvir.
Por isso que a nossa prece, o fruto desta Santa Missa hoje, é pedir a Deus que nos abra para ouvir a sua voz, nos abra para que a nossa boca expresse os seus louvores, expresse a sua glória, e todos os dias seguimos em frente, sem medo, porque Deus é conosco, Ele caminha conosco. Não tenhais medo. Essa é a expressão que a primeira leitura de Isaías nos diz. Deus fala para você, Deus fala para a sua casa, abra-te para um tempo novo. Recomece na palavra, no poder da palavra que transforma, no poder da palavra que renova, no poder da palavra que tudo faz. É o Senhor que diz. E você vai fazer essa caridade, né? Olha para a pessoa que está do seu lado, você que está em casa, né, pode dizer para você mesmo agora, abre-te, fala aí com força, com autoridade, abre-te para uma vida nova. Termino com uma experiência de vida, que aqui já contei em outros momentos, no Madrugada de Bênção já partilhei, né? Eu morei muito tempo, pelo menos uns 2 anos, né, ao lado de um cemitério. E o cemitério ficava num alto e a minha casa ficava um pouco mais baixo. E o nível, né, da minha cama, que era bem no meu quarto, era bem o nível onde o cidadão ficava enterrado. E por muito tempo eu ficava incomodado, eu dizia, meu Deus, eu moro ao lado de um defunto, né? Tive a curiosidade, cruzei os muros do cemitério para saber quem era meu colega, né, que estava ali do meu lado. Fui lá, mas não tinha nome, só tinha número, acho que era 476. Ainda lembro o número do cidadão lá. E toda noite, até mesmo como ironia para superar o medo, eu batia na parede e dizia, boa noite, 476. Ou bom dia, 476. Ou eu chegava no quarto, como eu estava lá no meu quarto sozinho, né? Eu sempre começava a dizer, 476, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas 476 nunca respondeu. Um boa noite, um bom dia, os meus questionamentos, graças a Deus, né? Nunca me respondeu nada. Mas aquilo, depois que eu saí daquela casa e me mudei um pouquinho mais distante do cemitério, eu sempre começo a meditar nos nossos relacionamentos familiares. Quantos defuntos tem na sua casa que não conversa mais com você, que não se expressa, que não come mais na mesa com você, que vive o seu mundinho, né? Vive o seu quadradinho ali, né? Quantas pessoas estão ali absolvidas, e aqui eu começo a levantar minha mão dizendo, a começar de mim, estamos absolvidos com o nosso celular, com o nosso computador, com o nosso mundinho virtual, e os relacionamentos estão se perdendo. Tem gente que convive na mesma casa e estão se comunicando por via WhatsApp, né? Onde você está? Estou tomando banho, né? Coisa do tipo. Ora, nós precisamos compreender que se eu não tenho um relacionamento, se eu não falo, se eu não escuto o outro, a vida se perde, a família se perde, a nossa vida perde o sentido. Então eu preciso ouvir hoje a voz do Senhor dizendo, abre-te. Se abra para o perdão, se abra para a reconciliação, se abra para a sua família. Pare de cantar o funk do quadrado, né? Ado, cada um no seu quadrado. Saia do seu quadrado, vá ao encontro do outro. Diga, olha, como é bom estarmos juntos, né? Nem que seja para brigar, mas que seja juntos. Recomece em Deus para que a sua vida tenha sentido. Então, peçamos hoje a Nossa Senhora que nos dê essa coragem de ouvir a voz de Deus e responder prontamente, faça-se em mim segundo a tua palavra. E que a palavra de Deus seja gerada em nossos corações, nos dando força, entusiasmo de sairmos das nossas sepulturas, sairmos dos nossos quadrados e tenhamos a coragem de conviver. Com certeza será bem melhor do que ficar enterrado vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.